Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje a gente vai falar sobre os operadores do Microsoft Office Excel. Vamos lá? Os operadores, tá? Geralmente a gente conhece ele como símbolos aí. Cada um tem uma função específica, tá? Então o primeiro operador aí, deixa eu pegar o meu apontador, como sempre, né? O meu operador, o sinal de mais, ele faz adição. Um exemplo de como ele pode aparecer ó, no nosso Excel. Igual B2 mais B3 mais B4. Ele vai estar somando o conteúdo lá da B2 com o conteúdo que eu tenho lá na célula B3 com o conteúdo que eu tenho na célula B4. Beleza? Tracinho, subtração, vai ser igual uma célula, ao tracinho, menos a outra célula. Eu posso colocar valor direto, mas lembra que eu não devo colocar valor, porque daí quando eu fizer a alteração dentro da minha célula, eu teria que fazer a alteração dentro da função também. Então a gente referencia os nomes de células, né? Então, ó, ele vai subtrair o valor que eu tenho lá dentro de C5 pelo valor de D5. Asterisco, multiplicação. Por exemplo, ó, igual o valor que eu tenho dentro de C5 vezes 2. Posso usar uma outra célula aqui também, né? O valor que eu tenho lá dentro de C5 vezes o valor que eu tenho dentro de A1, por exemplo. Barra, divisão, igual uma célula, né? Aqui, por exemplo, A20, dividido por outra, ou dividido por um número, né? Aqui no caso é uma célula dividido pela outra, tá? O conteúdo que eu tenho lá dentro de A20 dividido pelo conteúdo que eu tenho dentro de B4. Porcentagem, ele é utilizado para especificar as porcentagens, né? Por exemplo, aqui, ó, A2 vezes 20%. Aqui ele vai estar retornando 20% do valor que eu tenho lá dentro de A2. Vamos supor que lá dentro de A2 eu tivesse o valor 100, tá? 20% de 100 é 20. Ele estaria retornando 20 para mim, tá? Não 20%. Está retornando o número 20, tá? Aqui coincide, né? Vamos fazer não coincidir? Beleza. Lá dentro de A2 eu tenho o número 200, tá? 20% de 200 é 40. Então ele vai exibir para mim o valor 40. O chapeuzinho aí também conhecido como circunflexo, né? Ele é a exponenciação, então é uma setinha para cima, né? Exponenciação é o elevado, tá? Ele é utilizado para elevar o primeiro operador ao expoente definido pelo segundo operador, tá? Seguinte exemplo aqui, ó, eu tenho A2 elevado a B2. Vamos supor que lá dentro de A2 eu tivesse o número 3 e que dentro de B2 eu tivesse o número 2. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9, tá? É 3 vezes o 3, beleza? Se eu tivesse o número 2 e aqui dentro do B2 continuasse sendo 2, teria 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, que dá 4, né? Aí a gente vai fazendo, tem que lembrar um pouquinho da matemática. O e-comercial é a concatenação, também a gente pode chamar de união. Concatenar é juntar, né, uma célula com a outra, então, ó, uma célula juntando com a outra, né? Lembra do e-comercial aí da dupla sertaneja, né? E, geralmente eles vêm junto aí, tá? E-comercial que eles usavam para juntar as duplas aí, beleza? Então, ó, aqui no concatenação, né? Se eu tivesse lá dentro de A2 um número 1 e dentro de A3 outro número 1, quando eu estou juntando os dois, fica 11, né? Não é 2 não, fica 11. Um número 1 junto com outro número 1, fica 1 e 1, 11, tá? Eu brinco lá que a professora minha do prézinho, quando ela falava, junta um com o outro, né? Se ela falasse pra mim lá, junta um com um, eu respondia pra ela que era 11, né? Porque era concatenação, era união, ela não tava falando pra somar, ela tava falando pra juntar, tá? Não, mentira, né? É, a gente sabe o que ela estava querendo dizer aí, mas é mais ou menos isso daí, tá bom? Junta um com o outro. Além de números, a gente pode utilizar textos aqui também, beleza? Dois pontos é até um intervalo, né? Eu vou de um até o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho ó, igual A1 até A10. Eu estou pegando, especificando o conteúdo de uma célula até a outra, que eu vou englobar o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, a A7, a A8, a A9, até o A10, beleza? E o ponto e vírgula, que é o E, um e outro, tá? Então aqui, ó, por exemplo, A1, ponto e vírgula 2, é só o conteúdo de A1 e o de A2, tá? Se eu substituísse aqui em cima, ó, dois pontos por ponto e vírgula, ia ser A1 e A10, só as duas células, tá? Não seria o até. Então, dois pontos até, ponto e vírgula e, beleza? A gente tem também os operadores lógicos, tá? Que são os operadores que eu falo que são os comparadores. Ele faz comparação de alguma coisa com outra. A gente vai usar esses operadores dentro da nossa função C, tá? E a gente vai utilizar também ele combinado aí ou com o e ou com o ou, tá? O e e o ou podem vir sozinhos aí em algum momento, tá?
Mas a gente sempre vai ter que ter, quando a gente estiver trabalhando com lógica, algum comparador, tá? No caso, o primeiro comparador, o igual, né? Além do igual iniciar uma função dentro do Excel, ele pode vir como um comparador também. Então, ó, por exemplo, o valor que eu tenho dentro de F2 igual a F5. O que ele faz? Ó? Eles só fazem duas coisas os meus comparadores, tá? Eles só retornam ou verdadeiro ou falso, tá? Só verdadeiro e falso, não tem um talvez, é verdadeiro e falso, só essas duas coisas, tá? Então, ó, o igual. O igual aqui, ó, se eu tiver um valor dentro de F2, 1, e dentro de F5, um outro número 1, o que ele vai perguntar? Ó? 1 é igual a 1? Se for igual, é verdadeiro. Se não for, é falso. Como é igual, então ele vai retornar para mim verdade. Ele vai escrever verdade, tá? Vamos supor que aqui dentro do F2 eu tivesse o número 0 e dentro de F5, 1. 0 é igual a 1? Não. Então é verdadeiro ou falso? Falso. Ele ia escrever para mim aqui dentro da célula falso, tá? Beleza? O outro operador aqui, ó, maior do que, ele faz o processo de comparação do primeiro valor. Se for maior do que o segundo, ele retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Exemplo, ó, dentro de F2 eu tenho o número 2 e dentro de F5 eu tenho o número 1. Tá? 2 é maior do que 1? É. Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Se não fosse maior, né? Se fosse aqui 0 e aqui fosse 1, 0 é maior que 1? Não. Então, falso. Beleza? A gente tem o menor do que ele faz o processo inverso de comparação do que o maior, né? Ele vai retornar verdadeiro quando o primeiro valor comparado for menor do que o segundo, tá? Então, exemplo, ó, se dentro de F2 aqui eu tivesse o número 0 e dentro de F5 eu tivesse o número 1, ele vai falar, ó, 0 é menor do que 1? 0 é menor do que 1? É, então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele ia escrever verdadeiro. Se eu colocasse aqui agora, ó, o número 2 e aqui continuasse o número 1. Dentro de F2 eu tenho 2 e dentro de F5 eu tenho o número 1. 2 é menor do que 1? Não. Então é verdadeiro ou falso? Falso. Então ele vai escrever o texto falso. Beleza? Maior ou igual a. Aqui são duas comparações, né, que ele faz. Aqui ele tem que ser tanto maior, né? Ou ele pode ser maior ou pode ser igual. Então ele pode ser um ou o outro, tá? Não é que tem que ser os dois ao mesmo tempo, até porque não tem um valor que é maior ou igual a outro valor ao mesmo tempo, né? Ou ele é um ou ele é outro. Então, por exemplo, ó, dentro de F2, se eu tiver o número 1 e dentro de F5, se eu tiver o número 0, o que ele vai perguntar? Ó, 1 é maior ou igual a 0? Ele é maior. Igual não, mas ele é maior, tá? Se ele já deu um que verdade que ele é maior, então ele é verdadeiro. Se aqui dentro do F2 eu tivesse 0 e dentro do F5 eu tivesse outro número 0, então, ó, 0 é maior do que 0? Não é. Mas ele é igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então, verdadeiro, tá? Só se ele não fosse, por exemplo, se ele fosse aqui, ó, dentro do F2 eu tivesse o número 1 e F5 ele fosse 5, tá? 1 é maior do que 5? Não. Ele é igual a 5? Não. Então, falso. Beleza? E o menor ou igual faz o processo inverso, né? Por exemplo, se dentro de F2 eu tivesse o número 1 e dentro de F5 eu tivesse o número 0, o que ele ia fazer? Ó? 1 é menor do que 0? Não é. 1 é igual a 0? Não é também. Então, falso. Se eu tivesse aqui, ó, vamos alterar, né? Dentro de F2 eu tivesse o número 0 e dentro de F5 eu tivesse o número 1. 0 é menor do que 1? Sim. Então, verdadeiro, tá? A gente nem precisa perguntar do igual. Mas, vamos lá. Então, ó, 0 e 0, tá? F2 é igual a 0 e F5 é igual a 0 agora. 0 é menor do que 0? Não. É igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então, verdadeiro. Ele escreveu verdadeiro. E o diferente, que é o processo inverso do igual, tá? Que é o sinal tanto do menor quanto o do maior ao mesmo tempo. Ele vai comparar, ó. Ele vai retornar verdadeiro quando os dois valores comparados forem diferentes. Se eles forem iguais, ele vai retornar falso. Exemplo, ó, dentro de F2 eu tenho o número 1 e dentro de F5 eu tenho o número 0. 1 é diferente de 0? Sim. Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Se eu colocar isso aqui, ó, dentro do F2, 0 e dentro do F5, 0. 0 é diferente de 0? Não. Então seria falso, tá? Esses são os operadores aí que a gente tem do Excel, tanto os matemáticos quanto os lógicos. Fiquem atentos aqui com o lógico, que ele vai aparecer dentro da função C para a gente lá, ou com o E ou com o OU também. Beleza? Vejo vocês na próxima aula.